O Lyon vai ser forçado a colocar o Endrick como titular. Tudo isso por conta de uma estratégia do Real Madrid. Na saga do jovem atacante para se firmar na Europa, o Real Madrid promete dar um empurrãozinho importante para ele conquistar os minutos com os quais tanto sonha. Nesse vídeo eu vou te explicar toda essa história. Agora que acabou a data FIFA, para você não perder nada sobre os principais campeonatos do mundo, sobre os jogos do seu time, eu recomendo que você baixe o aplicativo SofaScore. Ele é totalmente de graça. Lá ele vai mostrar para você as estatísticas dos jogos, quanto que foi cada jogo, quando que vai ter jogo. É bem completo e ele é leve para o seu celular. Para você conhecer, dar uma chance para o SofaScore, é só você escanear o QR Code ou depois, se preferir, clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Momento e objetivo de Endrick. Vamos recapitular primeiramente tudo que o Endrick tem passado nessa atual temporada. Ele já deu um azar absurdo na temporada anterior, porque até então, no fim da última temporada, ele começou a ser mais aproveitado pelo Ancelotti. Teve até algumas oportunidades como titular na La Liga, mas infelizmente acabou tendo depois uma lesão na coxa, que acabou o tirando da Copa do Mundo de Clubes. E eu tinha muita convicção que a Copa do Mundo de Clubes poderia ser uma virada de chave para o Endrick no Real Madrid. Porque vocês devem se lembrar que quando a Copa do Mundo de Clubes estava prestes a começar, o Mbappé teve uma gastroenterite. Ou seja, o Mbappé não poderia participar dos primeiros jogos da competição. E aí o que aconteceu? O Mbappé estava fora, mas o Endrick estava ainda com a coxa machucada. Isso acabou dando a brecha, dando a oportunidade para que o Gonzalo Garcia subisse da base, ficasse como titular e deixasse uma ótima impressão para o Xabi Alonso. Então, se antes o Endrick já tinha que lidar com a concorrência do Mbappé, que é um jogador fantástico, ele ainda agora tinha a concorrência do Gonzalo Garcia, que tinha ganhado a confiança do treinador. Então, esse aqui já é o primeiro ponto. Só que aí a temporada começou a se desenrolar, o Xabi Alonso foi começando a fazer as suas escolhas, e o Endrick, depois que voltou da lesão, nunca tinha uma oportunidade. Basicamente no ataque, todo mundo jogava. Mbappé, Gonzalo Garcia, Vini Júnior, Rodrigo, Brahim Dias, até mesmo o recém-chegado Mastantuono. E nada do Endrick receber uma chance. Tanto que nessa temporada inteira, sabem quantos jogos ele fez? Apenas um. E para um jogador como o Endrick, que almeja voltar para a seleção brasileira, estar na Copa do Mundo do ano que vem, você ter só um jogo na temporada é algo que te atrapalha muito e acaba brecando até mesmo o seu desenvolvimento. O Endrick, por ter apenas 19 anos, é um jogador que está naquela fase que ele precisa jogar, precisa ter sequência para que ele possa mesmo amadurecer. E é se baseando em tudo isso que aconteceu desde a temporada anterior que o Endrick planeja uma saída do Real Madrid para o mês de janeiro. Saída essa com a qual o Real Madrid até já concordou. Então, em janeiro, ele vai ser emprestado para outro time, para que ele possa ter a minutagem que ele precisa para, claro, se desenvolver, mas o objetivo principal é voltar para a seleção e tentar chegar na Copa do Mundo. E ele, querendo ou não, ainda tem tempo para isso. É claro que é difícil, até mesmo a gente pensando em seleção hoje. A gente tem um ataque que é muito concorrido, mas até a data FIFA de março, que são os últimos amistosos antes da convocação para a Copa, ele ainda tem chance. Hoje o time mais forte em toda essa história para contratá-lo é o Lyon da França. E aqui agora que vem o grande detalhe desse vídeo. O Real Madrid promete dar um empurrãozinho, um incentivo importante para que o Endrick seja aproveitado no Lyon. Ajuda do Real Madrid. De acordo com informação do jornalista Thiago Arantes, do UOL, o Real Madrid quer garantir, quer ter certeza que o Endrick vai ser aproveitado no Lyon. Porque imaginem um cenário em que o Endrick é emprestado para o Lyon e não joga. Isso acaba sendo ruim até para o próprio Real Madrid. Porque se for para ele ficar sem jogar, o Real Madrid não precisa emprestá-lo para lugar nenhum. Ele continua no Real Madrid e pelo menos fica treinando. Então o Real quer que ele seja emprestado, então já que ele vai ser emprestado, ele tem que jogar. E é exatamente por isso que no contrato de empréstimo que está sendo formado entre Real Madrid, Lyon e Endrick, o Real Madrid está colocando uma cláusula onde o Lyon é obrigado a colocar o Endrick para jogar como titular em pelo menos 25 jogos. Levando em consideração que ele vai chegar já na metade da temporada, ele tem que jogar 25 jogos como titular, é um número bastante alto, um número bem considerável.
Nesses 25 jogos, o Real Madrid quer que seja englobado jogo da Liga Europa, jogo do Campeonato Francês, jogo da Copa da França. Então eles querem garantir que o Endrick realmente vai chegar e vai ser aproveitado, vai ter minutagem. E por se tratar de uma cláusula contratual, se o Lyon não cumprir com esse combinado, com o qual eles já concordaram, eles são obrigados a pagar uma multa para o Real Madrid. Então olhem só como o Real Madrid foi inteligente. Estão colocando uma condição para que um jogador deles seja aproveitado, e ainda se o Lyon não cumprir com o combinado, eles ainda ganham uma grana. E como eu tinha falado pra vocês, essa estratégia do Real Madrid parece ser mesmo a melhor saída. Porque se for pra ele ficar sem jogar, ele fica no Real Madrid. Fica treinando no dia a dia com alguns dos melhores jogadores do mundo. Já que vai sair, que seja aproveitado então, e é até um planejamento interessante do Real pensando a longo prazo. Porque imaginem quando ele voltar na temporada que vem. Se ele tiver ido bem na passagem dele pelo Lyon, tiver marcado gols, tiver com confiança, ele vira um reforço interessante para o Real para a temporada que vem. Melhor solução. Olha, eu acredito que naturalmente o Endrick já seria aproveitado no Real Madrid. Já chegaria para ser titular porque pelo potencial que ele tem, pela qualidade que ele tem, ele é um jogador diferente. Ele chega no Lyon para poder somar e fazer a diferença. O que o Real Madrid está fazendo é apenas garantir que isso realmente vai acontecer. Eu acho que ele só tem a ganhar com toda essa história. Vai jogar mais em outro time, vai ganhar confiança, vai poder fazer gol, vai voltar para o radar da seleção brasileira, obviamente. O Ancelotti já tinha deixado bem claro que o Endrick tinha que estudar sim uma saída do Real Madrid junto com o seu staff, porque pela qualidade que ele tem, o Ancelotti já disse que ele pode estar na Copa de 2026, de 2030 e de 2034. Acredito que o staff do Endrick teve essa leitura também que eu tinha trazido para vocês no bloco anterior. Que se ele conseguir performar bem no Lyon, ele volta para o Real Madrid com um outro status na outra temporada, na temporada que vem. Porque hoje ele é um jogador que no Real Madrid apenas compõe elenco, nem joga basicamente. Agora, colocando um cenário em que ele vai bem no Lyon e arrebenta, quando ele voltar para a temporada que vem, vão olhar para ele já com outros olhos. Ver ele como um jogador mais relevante que pode sim ser mais aproveitado. A gente tem que ser realista. O Real Madrid é um time que hoje tem alguns dos melhores atacantes do mundo e na posição do Endrick em específico, ele dificilmente vai jogar no Real, tá? Porque você tem o Mbappé ali, que é um jogador incrível e que eu acredito que vai continuar no Real Madrid ainda por muitos anos. Então existe um outro cenário em que o Endrick joga no Lyon emprestado, vai bem, arrebenta, volta para a seleção e depois nem joga mais no Real Madrid. Porque existe um mundo também em que outros times vão olhar para o que ele vai fazer no Lyon e depois ele pode ser vendido. Então não joga mais no Real Madrid, mas vai jogar em um outro time importante onde ele vai ter mais espaço, é algo normal. Vocês já viram outros jogadores por aí que no Real Madrid não foram tão aproveitados, foram depois negociados com outras equipes e prosperaram. Posso citar alguns exemplos aqui. O Hakimi, lateral direito, é um cara que no Real Madrid ele não vingou muito, não teve tanta chance. Só que depois ele jogou no Borussia Dortmund, jogou na Inter de Milão, e hoje a gente pode dizer que é um dos melhores do mundo na posição dele no PSG. Na lateral esquerda também teve caso assim. O Theo Hernandes, que hoje está no Al Hilal, que jogou no Milan, que é seleção francesa, ele no Real Madrid não tinha chance. Foi então jogar em outros lugares, jogou na Real Sociedad, e aí ele conseguiu ter a minutagem que ele precisava, porque no Real Madrid ele não ia jogar tendo a concorrência do Marcelo. Do meio pra frente também tem caso assim, por exemplo, do Odegaard, que no Real Madrid era só mais um e no Arsenal virou referência. Isso também pode acabar acontecendo com o Endrick. Não necessariamente ao fim dessa temporada ele vai voltar para o Real Madrid. Muita coisa pode acontecer, principalmente se ele conseguir jogar bem. E aí agora eu queria saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha dessa cláusula que o Real Madrid está colocando, obrigando o Endrick a ser titular no Lyon? Acha que é realmente a melhor estratégia? Eu particularmente curti. Conta pra mim o que você achou aqui nos comentários. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa sexta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Vaier aqui, valeu, falou e fui!